Você, empresário, já recebeu, porventura, uma porta na cara? Você não é o primeiro e nem será o último. Quando o assunto for crédito, você vai ter sempre esse desafio no que se diz respeito ao nosso país, justamente pelo sistema. Eu gosto sempre de ilustrar o nosso processo com algumas histórias, com alguns contos. Eu brinco com a minha equipe quando estou em treinamento com eles e falo, se você pegar pessoas de sucesso de lugares distintos da Terra e colocar essas pessoas dentro de uma sala e começar a conversar com elas, elas podem nunca ter se visto, mas você vai constatar e vai parecer que elas tiveram os mesmos professores. E o contrário é a mesma coisa. Se você reunir um grupo de fracassados e ouvi-los conversando, você vai perceber que eles parecem que tiveram também os mesmos professores. Mas, Avilásio, por que você está falando isso? Porque eu gostaria de falar com vocês sobre princípios. E os princípios do sucesso, os princípios da prosperidade, os princípios da riqueza, eles se repetem de longas e longas datas. Não vai mudar. Então, o ambiente o qual você vive, o ambiente o qual você busca soluções, se ali não está te entregando o resultado o qual você busca, você precisa mudar. E eu gravei uma frase de um filósofo de negócio americano chamado Jim Rohn, e é uma frase simples, mas ela norteou a minha vida até o presente momento. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Não adianta, se você tem um matrimônio, um casamento e ele não vai bem, não é o seu cônjuge que tem que mudar, é você que tem que mudar. A sua estrutura para ter os resultados que você almeja, você tem que mudar. Se você está buscando captar recurso, buscar crédito e estão te negando, você tem que mudar. Não adianta que você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é uma frase de Albert Einstein, muito conhecida, mas é um fato. Você tem que mudar. Não pense que os bancos, o governo, o sistema, ele está preocupado com você. Você que criou sua empresa do zero, estruturou, tem funcionários, tem uma vida de responsabilidades e vai permanecer aguardando a benesse de bancos ou instituições financeiras, de governo? Não. Você tem que mudar. E essa mudança, ela não é porque Avilásio está falando, não é porque o nosso ecossistema tem uma saída de crédito. Não. Essa é uma saída que você tem que buscar, independente de nós, né? Graças a Deus, nós temos sim as linhas de crédito, nós temos sim como pegar e transformar uma empresa média que não tem perspectiva de crescimento em uma empresa robusta, potente, com crédito, com capacidade de investir nos seus projetos. Sim, Avilásio, temos, mas independente de nós, você precisa se aprofundar, estudar, entender por que uma grande companhia como a Crutale é a maior sucrocoleira do mundo e o Zé Crutale, ele consegue buscar crédito lá fora e você não consegue. Ah, Avilásio, mas porque eles são grandes. Mas eles não nasceram grandes. WEG, Stefanini, Aegea, grandes companhias nasceram pequenas, cresceram, se desenvolveram, mas elas chegaram num determinado ponto, elas sabiam que o Brasil não conseguiria financiar o seu crescimento exponencial. Então, você que é empresário médio, tem que se atentar que se você permanecer fazendo o que você está fazendo, deixando a sua empresa à mercê, talvez, de um sistema o qual é predatório, né? Eu não vou utilizar a palavra criminoso, já utilizando, porque realmente é muito pesado. Mas é um sistema predatório
E não é da parte de Evilásio uma crítica aos bancos, tá? Eu conheço muitos amigos, tenho muitos amigos executivos de banco, minha esposa ainda é executiva de banco, então eu entendo o lado dos bancos também, né? Talvez se eu ou você estivéssemos no lugar, por exemplo, dos Setúbal Vilela, dos Moreira Salles, por exemplo, fôssemos um dos 19 sucessores do Banco Itaú, talvez nós pensássemos da mesma forma, porque a condição, muitas vezes, para mudar um sistema, ela é extremamente complexa. Só que você, que é empresário, tem que entender que esse sistema ele não vai mudar ao seu bel prazer. Ele não vai mudar porque você precisa de crédito. Ele vai permanecer daquela forma, engessada, mais arcaica e pensando efetivamente no caixa dele, né, natural, pensando no lucro líquido dele. Né? Falando do Itaú, por exemplo, no ano de 2024, só o Itaú teve o maior lucro líquido de todos os bancos. O Itaú teve um lucro líquido de mais de 40 bilhões de reais. E detalhe, 80%, isso é público, tá, pessoal? Se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar essa informação pública, tá? 80% deste dinheiro foi destinado ao exterior. Ou seja, por que eles tiram o dinheiro daqui do Brasil? Justamente por causa do risco Brasil. E todo mundo sabe disso. Mas, Evilásio, e eu? O que é que eu devo fazer sendo empresário médio, faturando 100, 200, 300 milhões, 400 milhões, meio bi por ano? Vou ficar como? Vai ficar refém? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você não pode ficar refém. Você tem que buscar um caminho, buscar uma saída. E essa saída, efetivamente, ela começa com estudo. Se você não estudar, não se dedicar a entender que a saída do crédito internacional ela é a única saída plausível para o seu crescimento exponencial. Não, Evilásio, para mim é suficiente permanecer no Brasil, crescendo de forma linear, vou me virando aqui, não sou um cara tomador. Isso aqui, pessoal, são discursos que eu ouço em entrevistas que eu faço diariamente aí com empresários. Não, para mim este perfil, este padrão de empresário, ele não precisa se internacionalizar. Não se internacionaliza. Se você quer um crescimento linear, empatado com a inflação, eu fico até pedindo misericórdia a Deus quando eu ouço isso de um empresário que ele está ali, não porque eu sou conservador. Bom, se você vive num país inflacionário como o nosso, com a segunda maior taxa Selic do planeta, nós ficamos atrás aí apenas da Turquia, que, com todo respeito, é uma loucura aquilo ali. Então, nós temos uma Selic de 2 dígitos já há muito tempo, permanecerá, o Banco Central acabou de informar que no próximo Copom vai manter a taxa de juros de 2 dígitos e isso impacta diretamente no seu caixa, diretamente no seu lucro líquido. Não que necessariamente todo o crédito esteja indexado à Selic, cerca de 26% do crédito é indexado à Selic. São informações que, se você não entender, você vai também atribuir isso sempre a um ponto ou outro. O restante do crédito, Evilásio, é atrelado a quê? É atrelado a uma série de outros indexadores, fazendo com que, mesmo se a Selic nossa, com esse sistema que temos, fosse a zero, a taxa de juros ela permaneceria alta. Por que isso, Evilásio? Muito simples. Nós temos um oligopólio dos bancos, né? São 5 bancos grandes com mais de 86,5% da carteira de crédito. Se você não entender que o oligopólio ele é danoso, e eu não falo de infra, tá? Se a gente puxar para infraestrutura, nós vamos falar aí de mais de 90%, né, de concentração bancária. Gente, isso é ridículo. Quando você pega os Estados Unidos da América e vai fazer essa mesma equiparação de concentração, os Estados Unidos são mais de 4.200 bancos. Mais de 4.200 bancos. Nós temos nos Estados Unidos uma concentração bancária de 42,5%. Então, essa concorrência que torna o crédito acessível, a estrutura leal para que o empresário possa
pleitear o crédito aqui, não deu para concluir o processo dele, ele vai tomar um outro crédito numa outra instituição, vai quitar a outra. Evidentemente, nos Estados Unidos da América, na Europa em si, não existe a figura do devedor contumaz, né? Lá não tem papinho, né? Se você deve porque você quer dever ou porque você quer dar calote, lá você vai para a chave, vai para a cadeia, não tem papo. Lá são 9 anos de reclusão para essa figura. No Brasil existe a figura do devedor contumaz, mas eu sempre falo, o empresário ele não está devendo porque ele quer. Eu acredito piamente que é uma pequena parcela aí, vamos puxar aí para 10%, para não ser também generalista e também não exagerar na porcentagem. Mas eu acredito que 10%, evidentemente, é aquele cara que quer dar o calote, que é o picareta, que faz o bem bolado para sair pela tangente, mas 90% do empresariado brasileiro é sério. Se ele pegar o recurso, ele vai investir na sua empresa. Muitas vezes ele deixa de pagar o imposto, mas não é para comprar Ferrari, não é para fazer viagens para o exterior, ele deixa de pagar o imposto para justamente investir na empresa porque ele não tem acesso a crédito. Então, minha orientação, minha dica para finalizar esse bate-papo nosso é: abra a sua mente e a sua visão sobre o que é o crédito internacional. Ainda que não faça conosco, não tem problema. Evidentemente, nós queremos, né, que faça uma estruturação conosco, que se aperfeiçoe na captação conosco, mas se não for através de nós, você, empresário, precisa, evidentemente, estudar como acessar o crédito internacional. Qual o caminho? Como é que eu posso me tornar grande captando esse recurso lá fora? Então fica essa dica para que você não fique recebendo porta na cara.